Olá, meus alunos! Bem-vindo a mais uma aula sobre racionalização. Na aula passada, nós estudamos o fator racionalizante. Vocês lembram o que é? O fator racionalizante é um número que, multiplicado por uma raiz, conseguir fazer com que um número irracional transforme num número racional. E que, geralmente, esse número é a própria raiz. Por exemplo, raiz de 5. O fator racionalizante vai ser a própria raiz de 5. Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 ficaria raiz de 5 ao quadrado. Aí eu posso cortar o expoente com o índice. Lembre-se que aqui quando não tem nada é 2. E eu tiro de dentro da raiz o número 5. Viram? Eu peguei um número, multipliquei pela minha raiz e transformei o número irracional em um número racional. Vamos ver o de baixo. Raiz de 3. Quem será o fator racionalizante de raiz de 3? Vai ser a própria raiz de 3. Por quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Novamente, o meu índice aqui é 2. Vou fatiar e eu vou tirar o 3 de dentro da raiz. Bacana, né? Ah, entendi, professor. Então, o fator racionalizante de 6 raiz de 5 vai ser o próprio 6 raiz de 5. Porque aí vai ficar 6 raiz de 5 quadrado. Peraí, o que eu faço agora? Eu não consigo eliminar esse 2 com esse 6. Exatamente. Foi por isso que lá no início eu falei que geralmente é a própria raiz. Mas isso não é uma regra. E esse aqui é uma das exceções à regra. Na verdade, o número que tinha que estar aqui dentro ele tem que ser igual ao índice. Então, aqui deveria ser 6. E para que isso aconteça, olha aqui. Se aqui o meu índice é 1, qual é o número que eu tinha que colocar aqui para ele somar com 1 e dar 6? Exatamente, o 5. Então, na verdade, se eu tenho raiz sexta de 5, se eu multiplicar por raiz sexta de 5 elevado a 5, eu posso somar 1 mais 5, 6. Aí fica fácil. Corto e tiro 5 de dentro da raiz. Então, repetindo, o número que tem que estar aqui dentro do expoente tem que somar com esse expoente daqui para ficar igual ao índice e eu poder efetuar o corte. Então, aqui embaixo, se eu tenho raiz quinta de 7 ao quadrado, qual vai ser o número? Exatamente, 7 elevado a 3. Por quê? Porque 2 mais 3 dá 5. Aí eu corto e o 7 sai de dentro da raiz. Entenderam? Então, agora, vamos racionalizar. Eu tenho 1 sobre raiz sétima de 3. Lembre-se, para racionalizar, eu tenho que multiplicar pelo conjugado do denominador. E detalhe, isso eu tenho que fazer tanto no numerador quanto no denominador para não alterar a minha fração. Então, como é que vai ficar? Quem é o conjugado de raiz sétima de 3? Raiz sétima de 3 elevado a 6. Veja, se aqui é 1, quanto que eu tenho que somar para ficar igual a 7? 6. Então, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz sétima de 3 elevado a 6. Feito isso, eu vou ter raiz sétima de 3 elevado a 7 no denominador, que eu vou somar 1 mais 6. E em cima, 1 vezes raiz sétima de 3 elevado a 6 vai ser o próprio raiz sétima de 3 elevado a 6. Aqui embaixo eu consigo cortar e o 3 sai de dentro da raiz. Beleza? Vamos ver mais um. 3 sobre raiz nona de 5 ao quadrado. Quem vai ser o fator racionalizante do denominador? Isso mesmo, vai ser raiz nona de 5 elevado a 7. Eu vou multiplicar o meu numerador e denominador para não alterar a minha fração. Nesse caso, eu vou ficar com 3 vezes raiz nona de 5 elevado a 7, dá 3 vezes raiz nona de 5 elevado a 7. Aqui, 2 mais 7, 9. Eu posso cortar e vai ficar 3 raiz nona de 5 elevado a 7 sobre 5. Continuando, vamos agora deixar as coisas um pouquinho mais quentes. Raiz de 2 mais raiz de 3. Veja, se eu fosse multiplicar pelo mesmo raiz de 2 mais raiz de 3, como normalmente eu fazia, eu vou ter algo desse tipo. Faz a conta aí. Aplica a distributiva. Vê se eu não vou encontrar algo parecido com isso. Vocês estudaram isso no 8º ano, se chama produtos notáveis. Olha que eu não consigo eliminar a raiz. E o mesmo acontece se eu tivesse com menos no meio. Se eu multiplicar
pelo mesmo número, olha como é que ia ficar. O que eu devo fazer então? No 8º ano, vocês também estudaram na mesma matéria de produtos notáveis, isso aqui, ó. Se eu tivesse A mais B que multiplicasse por A menos B, eu teria A ao quadrado menos B ao quadrado. E o mesmo aconteceria se eu tivesse A menos B que multiplicasse por A mais B, eu teria A ao quadrado menos B ao quadrado. Em que isso me favorece? Se vocês notarem, eu vou ter o primeiro e o segundo termo ao quadrado. E como aqui a raiz é quadrada, fazendo dessa forma, eu consigo eliminar a raiz. Veja só, tenho raiz de 2 mais raiz de 3. Se eu multiplicar por raiz de 2 mais raiz de 3, trocando apenas o sinal aqui no meio, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E nós já aprendemos lá na nossa aula sobre propriedade dos radicais. Eu vou poder cortar isso aqui e eu vou ficar com 2 menos 3. 2 menos 3 menos 1. Vamos ver se fosse com mais. Eu multiplicaria com isso mesmo, com menos. Logo, teria raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Novamente, vou efetuar o corte nos expoentes com os índices. Teria 2 menos 3, novamente, menos 1. Então, vamos racionalizar? Se eu tivesse 1 sobre raiz de 7 mais raiz de 5, lembre-se, tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante, que vai ser isso mesmo, raiz de 7 menos raiz de 5. É sempre o mesmo número, só que com sinal invertido. O que eu vou ter então? Eu teria 1 que multiplica raiz de 7 menos raiz de 5, vai dar o próprio raiz de 7 menos raiz de 5. E raiz de 7 mais raiz de 5, eu iria ficar com raiz de 7 menos raiz de 5, ambos ao quadrado, e iria fazer o corte da minha raiz, resultando assim em 7 menos 5. 7, se eu tirar 5, vou ficar com 2. Vamos ver mais um? 5 sobre raiz de 10 menos raiz de 6. Novamente, vou multiplicar o numerador e o denominador pelo fator racionalizante, que nesse caso, como aqui é menos, eu vou multiplicar com mais. Então, vou ter 5 que multiplica raiz de 10 menos raiz de 6 sobre 10 menos 6. 10 tirando 6, 4. Aqui, nesse caso, eu poderia ainda fazer a distributiva, mas a fim de deixar minha resposta mais elegante, eu vou manter dessa forma. Vamos para o próximo. Raiz de 3 sobre 6 menos raiz de 5. Novamente, embora esse primeiro não tenha raiz, eu tenho que eliminar esse radical daqui. Fator racionalizante é o mesmo número com sinal positivo no meio nesse caso. Multiplicando, vou ter 3 vezes 6 mais raiz de 5, aqui. E 6 menos raiz de 5, que multiplica 6 mais raiz de 5, veja, eu teria quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 6 ao quadrado eu não tenho raiz para cortar, então eu vou calcular. 6 ao quadrado, 36. Aqui eu posso cortar, vou ficar com 5. Então, faço 36 menos 5, 31. Aqui, nesse caso, novamente, eu posso efetuar a distributiva. Por exemplo, raiz de 3 vezes 6 vai dar 6 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 15. Eu repito 31 embaixo. E aí, acharam difícil? E com isso, chegamos ao fim da nossa segunda aula sobre racionalização. Espero que tenham gostado e vejo vocês nas próximas aulas.